Salmo de número 51. Hoje nós estudaremos sobre a confissão de Davi. Todos acharam? Salmos de número 51. Amém? Irmãos, uma das maiores necessidades dos crentes de hoje está em ter um conjunto de 4 aspectos: reconhecer o pecado, confessar o pecado, se arrepender do pecado e abandonar o pecado. Esse conjunto de 4 coisas nos ajuda a termos uma vida mais santa, a termos uma vida mais piedosa. Por outro lado, se você perceber bem comigo, essas 4 características, elas são uma marca daqueles que são eleitos de Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles têm esse conjunto de 4 aspectos: reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado e abandonar o seu pecado. Nesse sentido, para todos nós, não importa o quão longe você foi, ou quão distante você está, se você é um eleito de Deus, você precisa praticar esses 4 aspectos: reconhecer, confessar, se arrepender e abandonar. O texto de hoje mostrará para a gente uma das orações mais profundas das Escrituras. Uma oração de confissão de pecados. O personagem dessa oração é o rei Davi. Uma das características ditas de Deus acerca dele é que este rei era um homem segundo o coração de Deus. Nela nós veremos como cada parte do seu pedido forma um conjunto de um coração que está quebrantado e contrito diante de Deus quando ele está fazendo a sua oração. A minha oração é que Deus nos ajude, para que por meio dessa oração, todos nós sejamos reaquecidos pelo sentimento profundo de pecado e uma extrema necessidade de arrependimento deles. Veja comigo o que diz o capítulo 51, o verso 4 e 5. Diz assim o texto sagrado: só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Feche seus olhos e vamos orar juntos ao Senhor. Deus, nós queremos te louvar por tudo aquilo que nós fizemos até agora diante de ti. E queremos pedir o teu auxílio nesse momento em que iremos ouvir tua voz. A nossa vista e os nossos ouvidos são embaçados por causa do pecado. Mas todos nós que somos salvos, temos o teu Espírito Santo habitando em cada um de nós. Por isso te pedimos o teu auxílio. Ajuda os meus irmãos e ajuda esse pobre pecador que fará a exposição da tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A pergunta que nós poderemos fazer, e eu acho que ela é bem conhecida de todos vocês, é por que é que Davi faz essa oração de confissão? E uma baita oração de confissão, profunda, que se fôssemos examinar os detalhes dessa oração, não daria em apenas um sermão. Teríamos uma série apenas sobre a oração de confissão de Davi. Mas qual é então o pano de fundo deste salmo, tão conhecido de todos nós? Tudo que nós precisamos saber está registrado no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Se você olhar e voltar para esse texto, quando chegar em casa durante a semana, você vai perceber que quando os guerreiros saíram para guerrear, o rei Davi ficou no palácio. E naquela época era costume de todos os reis saírem para guerrear com o seu exército. Mas o texto diz para a gente, naquele capítulo, que o rei Davi ficou no palácio. Verso do 2 a 5 do capítulo 11 de 2 Samuel diz: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e uma mulher muito formosa à vista.
Percebam, é na ociosidade de um rei que Davi alimenta o seu coração quanto o seu pecado. Ele vê uma mulher tomando banho de sua janela. Aqui nós temos um princípio daquilo que os nossos olhos são capazes de fazer. É a ideia de ver e consumir. E essas características de ver e consumir, possuir, se você perceber, são características de um animal irracional. Davi da sua janela vê e possui, agindo como um animal irracional. A mulher que Davi está vendo, que é muito formosa aos olhos, é a mulher de Urias, um dos comandantes do exército do rei. A consequência do seu pecado foi a gravidez. E o que é que Davi faz então para abafar o seu pecado? Ou para esconder aquilo que ele fez à mulher de Urias? Uma estratégia. No verso 6 até o verso 9, o texto diz: então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. A ideia de Davi em chamar Urias de volta para o palácio é fazer com que Urias descanse com sua mulher em casa. E ao descansar com sua mulher, tenha relações com ela. Ao ponto de todos acharem que o filho que a mulher está esperando é de Urias e não de Davi. Se você ler depois, mais à frente, você vai perceber que Urias, ao invés de ir para casa e se deitar com a sua mulher, Urias fica na porta do palácio. E o que é que Urias está fazendo na porta do palácio? Pense comigo, era um tempo de guerra, o exército saiu para guerrear, o rei está no palácio, ele é um soldado fiel à sua nação. Se você ver a história, você vai ver que Urias ficou na porta do palácio, protegendo o homem que dormiu com a sua mulher. Davi então descobre que toda a sua estratagema deu errado, todo o seu plano deu errado. Então ele chega para Urias e faz: Urias, o que é que você fez? Por que você não foi se deitar com Batseba? Por que você não foi descansar, homem de Deus? Você estava guerreando. A resposta de Urias foi simples: a arca do Senhor está em um acampamento aberto. Os soldados estão guerreando. Como que eu poderia me aquecer no lençol da minha cama, sabendo que todos eles estão na guerra? Um tapa na cara de um rei. Urias está deitado na porta de um chão frio do palácio, enquanto Davi está enrolado no lençol quente dos seus próprios desejos. Antes ele estava enrolado no seu próprio adultério, agora ele está enrolado tentando resolver o problema que ele causou. É nítido, quando lemos o capítulo 11 de 2 Samuel, que a espiritualidade de Davi está rachada. A espiritualidade do homem segundo o coração de Deus está rachada. A sua espiritualidade está em crise. Davi foi cegado pelo pecado dessa narrativa e tenta mais uma estratégia. Manda uma carta para Urias. Urias manda uma carta para Joabe. Joabe pega Urias e coloca na comissão de frente. Coloca onde a guerra estiver mais aflição. Assim Joabe faz. Para quê? Para que Urias fosse morto. Urias é morto. O mensageiro traz de volta uma carta dizendo que deu tudo certo, que lamenta a perda. Davi diz: não se preocupe não. É assim mesmo essas coisas de guerra. As pessoas morrem nelas. Mas o maior problema, irmãos, de toda essa situação, não é somente uma mulher enlutada porque perdeu o marido. O maior problema de toda essa situação não é somente uma gravidez como consequência do pecado. E não também a espiritualidade rachada de Davi. Mas se você vê o final do capítulo 11, termina dizendo o seguinte: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Este é o maior problema do pecado. O pecado desagrada a Deus. Nós pecamos e nos achamos em segurança nos nossos pecados, porque nós achamos que ninguém vai saber ou que ninguém está nos vendo. Mas nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus que vê todas as coisas e não deixa impune o pecado. No capítulo 12 do mesmo livro de 2 Samuel, nós temos o profeta Natã chegando diante de Davi e contando uma certa ilustração de um rei injusto.
E de prontidão, sem saber de quem Natan estava falando, Davi dá uma sentença. Ele deve devolver tudo aquilo que ele pegou e este homem tem que morrer. Rapidamente o profeta Natan pega o seu dedão, aponta na cara: este homem é você. Este rei injusto é você, Davi. O que está acontecendo com Davi traz para a gente outra mensagem. Deus, hora ou outra, colocará freios em nossos pés para que nós paremos puros diante dele. Deus, vez ou outra, colocará freios em nossos pés para que nós paremos puros diante dele. O meio, a ferramenta ou a forma em que ele vai fazer isso, não sabemos. Por meios dolorosos. As consequências do pecado de Davi geraram consequências para toda a sua família. Não somente isso, o filho que ele teve com Batseba morreu. Mas o que é que Davi faz depois de saber que o Senhor viu o que ele fez? O verso 13 do capítulo 12 diz o seguinte: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi confessa o seu pecado. Pequei contra o Senhor. Com isso, irmãos, com esse pano de fundo em mente do que aconteceu com Davi e da sua confissão, nós aprendemos que apesar de Deus saber de todos os nossos pecados e de Deus saber da nossa vida, todo pecado precisa ser confessado. Todo pecado precisa ser confessado. E quais são os passos que Davi dá em direção à sua confissão? Em primeiro lugar, nós veremos o primeiro passo que ele dá. E o primeiro passo que Davi dá em sua confissão é pedir a Deus por misericórdia. Ele entende o seu real estado, ele entende o quanto ele está enlamado e sujo pelo que praticou. Então a primeira coisa que ele faz é pedir a Deus por misericórdia. Veja comigo o verso 1 e o verso 12, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A oração de Davi começa com esse clamor a Deus pedindo por misericórdia. Mas a base disso está nos atributos de Deus: amor e compaixão. Ele está dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor e por tua compaixão. Dentro do seu pedido ele exclama: apaga também as minhas transgressões. É o mesmo que ele olhar para Deus em sua oração e dizer o seguinte: risca totalmente, de modo que não haja recordação das minhas transgressões para sempre. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa dos teus dois atributos, amor e compaixão, e apaga as minhas transgressões. Agora percebam que Davi apela imediatamente para a misericórdia de Deus, mesmo antes de mencionar o seu pecado. Porque neste caso, a visão da misericórdia é boa demais para os olhos que estão encharcados de lágrimas por chorar, pensando na sua penitência. Quando Davi pede então por misericórdia, ele está dizendo em sua aflição: deixa as tuas amorosas compaixões virem a mim. Revela todos os teus gentis atributos no meu caso, não somente essencialmente, mas também de maneira abundante. Os seus outros dois pedidos nesses dois versos são de alguém que está se sentindo em uma densa sujeira. Davi sabe o pecado que praticou e sabe contra quem praticou. Por isso ele se enxerga sujo, impuro. Por isso que ele pede: lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado. A ideia aqui é como se ele dissesse: multiplica as tuas lavagens, porque a tintura que está impregnada em mim em si é quase irremovível. E eu sou pecador. Fiquei muito tempo nela, até que todo esse vermelho está impregnado em mim, eu não sei como tirar. Limpa-me, purifica-me. Spurgeon diz o seguinte: o hipócrita contenta-se em ter suas roupas lavadas, mas o verdadeiro crente brada suplicando: lava-me, Senhor,
Lava-me, Senhor. O que nós temos da parte de Davi, nesse seu primeiro pedido de misericórdia, é uma convicção profunda do seu pecado. Davi sabe o que fez e quem contrafez. É o desespero de alguém que afrontou o único Deus vivo e verdadeiro. Mas ele reconhece que necessita, mais do que tudo, do que os seus prazeres poderiam lhe dar. Ele reconhece que ele necessita desse Deus. Nós, irmãos, somos o povo que, por causa do Espírito Santo que habita em todos nós, deveríamos também ter essa convicção do quão sujos estamos em nossos pecados, do quão enlamados estamos em nossas ações. Que tal se eu e você nos sentássemos hoje ao lado do rei Davi e clamássemos também a Deus por misericórdia? Mas lembre-se, para que nós clamemos a Deus por misericórdia, precisamos lembrar do pecado que temos cometido. A oração de Davi é: lava-me, Deus, multiplica as tuas lavagens, porque eu estou muito, mas muito sujo. Até que a última mancha saia, e não reste sequer nenhum traço da minha corrupção. Irmãos, esse é o pedido que todos nós precisamos fazer nessa noite. Tenha misericórdia de mim, Deus. Mesmo sabendo que somos impuros e temos nos apresentado ao palácio real, no trono de Deus, nós precisamos dizer: Deus, por causa do teu amor e por causa da tua compaixão, estende o teu cetro de justiça para que eu me aproxime. Porque eu sei o quão sujo eu me encontro. Não somente isso, todos nós como crentes, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, deveríamos pedir também ao Senhor que o Senhor nos lave, porque toda a impureza, toda a sujeira do pecado está impregnada em nós, de modo que não tem uma desassociação entre nós e a sujeira. Como crentes nós pedimos: Senhor, tem misericórdia de mim, lembrando do seu amor e da sua compaixão, mas também pedimos: Senhor, lava-me e purifica-me. Qual o segundo passo que Davi dá em direção à sua confissão? Davi faz uma confissão sincera diante de Deus. E eis um ponto e uma questão que todos nós precisamos observar. Davi faz uma oração sincera diante de Deus, sem rodeios, sem maquiagem, sem capas, sem dupla personalidade. Ele sabe que Deus viu o que ele fez, então ele precisa confessar, sabendo a consciência de Deus sobre os seus atos. Agora Davi dará para a gente a materialidade do seu pecado. Davi não é um réu que, quando é pego em seu ato, joga a culpa na mulher, como Adão fez no jardim, ou que se esconde com a prova debaixo da cama para que ninguém veja. Nesses versos, Davi faz uma confissão honesta e sincera diante do Senhor. Veja comigo do verso 3 até o verso de número 6, por favor. Ele diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Nessa parte da confissão, Davi reconhece que transgrediu a lei de Deus e deixa uma coisa clara para todos nós: todo pecado que é cometido contra Deus. Essa é uma ideia que o texto traz para a gente, uma ideia que deve estar enraizada em nossos corações. Todo pecado cometido é cometido em primeiro lugar contra Deus. Por isso que ele fala: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Uma segunda sentença na sua confissão é a certeza de que, porque Deus é santo e não tolera o pecado, Ele é justo em dar uma sentença de condenação, Davi. Neste caso, quando ele diz isso, é justo que o Senhor me condene. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não tenho argumentação nenhuma para me defender do meu pecado.
Mais uma vez, ele não joga a culpa na mulher. Ele reconhece o seu pecado. Justa é a tua condenação. Eu não tenho nenhum argumento contra o que fiz. É justo que o Senhor me puna pelo meu pecado. Uma outra sentença que ele fala aqui é sobre a sua depravação total. No verso 5 ele diz que é pecador, sim, desde que nasceu. A intenção de Davi não era justificar-se com essa declaração, mas visava nisso em completar a sua confissão. Ele não está dizendo nesse caso aqui que o pecado dele é culpa do bairro que ele mora. Ele não está dizendo que o problema do seu pecado é a vizinhança, ou a educação dos seus pais, ou a influência que ele teve no passado, ou o frio do palácio. Ele está reconhecendo que ele é pecador de natureza. Era como se ele dissesse: não só pequei dessa vez, mas por natureza própria, eu sou pecador. Eu sou totalmente depravado, não há nada de bom em mim. Justa é a tua sentença. Convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração. Lembre-se disso. Convicção de pecado é o primeiro passo para a restauração. Pois não há esperança de perdão e restauração enquanto a pessoa não reconhecer o seu pecado. Não haverá, irmãos, passos para a esperança de perdão, esperança de restauração, esperança que o Senhor faça algo diferente conosco, enquanto não reconhecermos que estamos em pecado. Nesse caso, uma confissão vazia é um ato de falsidade contra Deus. Davi nos ensina que para sermos restaurados, precisamos em primeiro lugar ser verdadeiros diante de Deus. Nós precisamos dar nomes ao pecado. Pequei contra o Senhor porque fiz isso, isso e isso. Veja que ele diz que reconhece o seu pecado e que o seu pecado sempre lhe persegue. O meu pecado sempre me persegue. Mas embora ele reconheça que é pecador, embora ele reconheça que o seu pecado sempre lhe persegue, Davi tem um desejo por ser restaurado. Davi tem um desejo, nesse caso, de querer que o Senhor o purifique, de que o Senhor o limpe, de que o Senhor apague as suas transgressões. Nós sabemos, irmãos, que lutamos com pecados corriqueiros. Sabemos que vez ou outra vacilamos dos mesmos pecados. Mas percebam o pedido de Davi. Ele quer ser restaurado a todo custo. Por isso ele pede ao Senhor: purifica-me, lava-me. A sua oração não é de quem quer ficar flertando com o pecado, mas de alguém que quer se livrar de um inimigo no campo de batalha, de um inimigo que está flertando com ele, está o ameaçando o tempo todo. Irmãos, nesse caso nós precisamos ser maduros para enxergar as nossas fraquezas. Olhando para esse texto, olhando para a nossa realidade, nós precisamos ter maturidade espiritual para enxergar quais são as nossas fraquezas. Com o que é que temos flertado? Com o que é que temos caído? Com o que é que temos vacilado? E essa maturidade se dá com essa convicção da vontade de Deus. E não saberemos a vontade de Deus se não estivermos próximo das Escrituras. Por isso, irmãos, nós precisamos dessa maturidade, reconhecer quais são esses pecados que têm nos perseguido, depois de identificá-los, todos eles, fazer guerra contra o pecado, seja ele qual for, na área da imoralidade sexual, na mentira, na ira, na fofoca, na murmuração ou em qualquer outro pecado. Nós precisamos lembrar que todos esses pecados são cometidos em primeiro lugar contra Deus. Por mais que ele afete o cônjuge, por mais que ele afete a família, por mais que ele afete o ministério, por mais que ele afete a igreja do Senhor, esses pecados são cometidos em primeiro lugar contra Deus. E isso deve ser levado a sério.
Porque se por um lado nós temos Davi aqui sensível com o seu pecado, por outro lado, tantas vezes nós nos percebemos insensíveis quanto aos pecados que temos cometido. Apáticos àquilo que temos feito e apático à ideia de que Deus tem visto o que temos feito. Por isso, na sua confissão, Davi reconhece e confessa: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Deus reprova os nossos pecados. Deus reprova a nossa ira. Deus reprova a nossa murmuração. Deus reprova a fofoca e imoralidade sexual. Deus reprova todos esses atos e isso deve ser levado a sério. Deus não se agrada do que temos feito contra Ele. Resultado disso é entristecermos o Espírito Santo com a nossa persistência no pecado. Por que então você não faz guerra contra o pecado e abandona esse miserável desse pecado? Porque parece que às vezes é mais cômodo caminharmos lado a lado com Ele. É mais confortável. Hora ou outra, Deus colocará freios em nossos pés para que paremos diante dEle com pureza. Que Ele tenha misericórdia de nós, porque não sabemos quais ferramentas Ele usará contra nós, ou a nosso favor para nos disciplinar. Todos nós, irmãos, então somos motivados hoje a reconhecer, confessar, se arrepender e abandonar. Se amamos verdadeiramente a Deus, nós precisamos confessar com palavras verdadeiras e sem arrodeio todos os nossos pecados. E eu tenho certeza que enquanto eu ministro sobre isso, enquanto o Espírito ministra aos nossos corações, os seus pecados estão passando em sua mente. Você sabe quais são. Sabe quais precisa abandonar. Nós podemos hoje nos aproximar de Deus por causa de Cristo Jesus. E você pode fazer isso sem medo algum de ser consumido. Porque mesmo sabendo que justa é a sua sentença e que Ele tem direito de condenar todos nós, hoje e agora, Cristo Jesus foi condenado no nosso lugar no madeiro, para garantir perdão pelos piores pecados cometidos contra Ele. Isso traz conforto ao nosso coração e nos encoraja a não nos aproximar de Deus com medo da condenação. Qual o terceiro passo então que Davi dá em sua confissão? Davi pede purificação e renovação. Depois de ele reconhecer toda a sujeira do seu coração e que ele era depravado por natureza, ele clama mais uma vez por pureza. Veja comigo a partir do verso 7, por favor. Ele diz: purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele fala de sopo em alusão às cerimônias da lei que existiam naquela época. Calvino diz o seguinte sobre isso: os sacrifícios eram selos da graça de Deus. Neles, portanto, Davi estava ansioso por encontrar a certeza da reconciliação divina. E determinação, e é muitíssimo apropriado que quando a nossa fé se dispõe em determinadas ocasiões a oscilar, ele continua dizendo, devemos confirmá-la, lançando mão do apoio para ter o apoio divino sobre todos nós. Lançando mão do apoio da força do nosso próprio braço para a purificação, para termos o apoio divino de Deus para nos purificar. Nas palavras de outro comentarista, ele diz o seguinte: os pecados de Davi afetaram-no como um todo, atingindo os seus olhos, verso 3, atingindo sua mente, verso 6, atingindo seus ouvidos e ossos, verso 8, atingindo seu coração e espírito, verso 10, atingindo suas mãos, verso 14, e atingindo seus lábios, verso 15. O pecado de Davi corrompeu todo o seu ser. Por isso eu afirmo que a espiritualidade de Davi estava rachada.
Hernandes Dias Lopes diz que o salmista escolhe deliberadamente a segunda palavra para mostrar que o pecado estava tão profundamente arraigado em sua natureza que Deus literalmente precisa tirá-lo com batidas e varas. Essa metáfora, continua ele, aponta para o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Davi admite, irmãos, que se Deus o purificar, verdadeiramente ele ficaria limpo. E que se Deus o lavasse, verdadeiramente ele ficaria mais branco que a neve. Por isso que ele pede para Deus. Praticar o pecado e escondê-lo é tão doloroso e desconfortável como nossos ossos quebrados. Uma vez que o pecado chega, a alegria se despede. Já perceberam isso? Todas as vezes que o pecado chega, a alegria se despede. O rosto esmurece. Passamos a ficar tristes e andar cabisbaixo por causa dos nossos pecados. Nesse sentido, somente por meio da purificação do pecado nós podemos desfrutar da verdadeira alegria que só existe na presença de Deus. E como sabemos, o pecado, irmãos, nos livra de ver o rosto favorável de Deus por nós. Por isso ele ora e pede: purifica-me, lava-me, faz-me ouvir júbilos de alegria. Faz-me ouvir júbilos de alegria. Esconde o rosto dos meus pecados. E mais uma vez ele lhes apaga todas as minhas iniquidades. Davi não somente pede para que Deus o purifique, mas Davi também pede para que Deus o renove nesse texto. Ele pede a Deus por renovação. O pecado destrói tanto o homem, o pecado é tão maléfico contra nós, que sempre haverá uma necessidade interna de renovação. Veja o que ele diz no verso 10 e no verso 12, por favor. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Nesse sentido, o problema de Davi não era a Betseba. O problema de Davi era o seu coração. O problema de Davi não era com o mundo. O problema de Davi era com o seu coração. Davi poderia sim fazer algumas amputações radicais externas, mudar comportamentos, de desassociar de algumas pessoas, mas enquanto Davi não mudasse o seu interior, nada seria renovado. Nada seria renovado. Ele sabe, irmãos, que um coração puro não se alcança com ações externas, pois é Deus quem cria, ou seja, somente Deus pode nos dar um coração novo. Vendo a podridão interna do seu coração, os seus pensamentos, os seus desejos e suas ações de um animal irracional, ele pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, me renova e me dá um espírito pronto para te obedecer. Me dá um espírito pronto para te obedecer. Isso, irmãos, porque todas as vezes que nós estamos enlamados em nossos pecados, nossa mente e nossos corações ficam impuros. O sentimento é que Deus sempre está irado contra nós. E Deus está sempre pronto para nos expulsar da sua presença. Sempre que os nossos corações estão impuros, nós temos a percepção de que Deus sempre está irado e sempre irá nos expulsar da sua presença. Mas verdade seja dita, enquanto estamos agarrados dos nossos pecados, todos nós tendemos a viver uma frieza espiritual. A alegria da salvação parece não haver, e a nossa santificação parece ficar mais instável do que nunca. Nós vivemos numa constante corda bamba, frios espiritualmente, apáticos e esquecendo da salvação. E ao invés de termos alegria, nós temos tristeza.
É pensando nisso que Davi está pedindo por renovação. Somente o Senhor pode me dar um coração puro. Somente o Senhor pode me dar um espírito pronto para obedecê-lo. Seu espírito está fraco, suas mãos vacilantes, e para ele parece que Deus não iria salvá-lo. Eu acredito que não somente Davi passou por esse dilema, mas eu acredito que todos nós, em alguma medida, já passamos por esse dilema. Todos nós, em alguma medida, precisamos pedir renovação de Deus quanto ao nosso coração, quanto ao espírito pronto para obedecer, porque quase sempre nós temos tido alguns sentimentos de Davi. Quantas vezes você já desconfiou da sua salvação por causa dos seus pecados? Quantas vezes orando sozinho não se perguntou, será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou eleito de Deus mesmo? Quantas vezes? Quantas vezes você não desconfiou de que o Espírito Santo de Deus não habita mais em você? Perceberam a montanha-russa da nossa fé? Perceberam o quão somos instáveis quando estamos agarrados com os nossos pecados? Quando estamos agarrados com os nossos pecados, a dama chamada alegria vai embora. Eu e você, irmãos, precisamos hoje, nessa noite, urgentemente, pedir ao Senhor por renovação em nossos corações. E a primeira coisa que nós precisamos pedir ao Senhor é que o Senhor crie em nós um coração puro. É que o Senhor extirpe de nós toda a impureza. Afinal, Jesus, escrevendo em Mateus capítulo 5, verso 8, ele diz, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. A impureza do nosso coração embaça a nossa visão quanto ao Criador de todas as coisas, quanto ao Perdoador de todas as coisas, quanto ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus. De Acaso diz o seguinte, essas são qualidades a serem invejadas e imitadas. Elas compõem a vida com qualidade. A nossa impureza, pelo contrário, nos impede de ver a Deus como Ele de fato é. Ele está dizendo que viver uma vida com coração puro é viver uma vida com qualidade. E eu acho que é assim mesmo. Sempre que estamos mais perto de Deus, sempre que somos mais santificados pela Sua palavra, nós vivemos mais contentes no Senhor, nós vivemos mais satisfeitos no Senhor. Aqueles que estão à nossa volta automaticamente são abençoados pela nossa piedade. A igreja é abençoada pela nossa piedade. Nós amamos ao Senhor como de fato deveríamos amar. Então a segunda coisa que nós precisamos pedir a Deus é também por um espírito estável, um espírito pronto para obedecê-lo. Porque todos nós sabemos que somos inconstantes, mas não nos esforçamos tanto para manter essa constância na nossa pureza. Se ficamos bem demais por algum tempo, ou se ficamos estável demais na nossa santificação, a nossa carne ligeiramente grita, ei, você precisa me alimentar um pouquinho. Não der alimento somente ao Espírito, me alimente também. É quase que a cena de Jesus no deserto. Depois de ter jejuado e orado, ele é tentado. É a mesma coisa de Adão e Eva, vocês lembram? Eles foram tentados aonde? No paraíso. Todo aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Olhemos então para um pouco de tempo da nossa estabilidade, um pouco de tempo da nossa constância, para ter cuidado para não cair. O verdadeiro arrependimento anseia por ser livre do pecado, através da criação de uma nova natureza que lhe dê o poder da constância, o contínuo favor de Deus e a presença inseparável do Espírito Santo de Deus. Não somente isso, a alegria da libertação e o dom do Espírito de Deus, que vai nos deixar sempre prontos para obedecer a Ele e fazer a sua vontade. Se você nessa noite veio aqui desconfiando da sua salvação,
Veio aqui desconfiando se você é um eleito de Deus ou não. Oremos também a Deus, pedindo: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Faz cantar novamente cânticos de júbilos diante do Senhor. Faz quanto tempo que você não se alegra pela sua salvação? Faz quanto tempo que você não se pega sorrindo sozinho pelo que Deus fez por você em Cristo? É mais fácil nos alegrarmos com a promoção. É mais fácil rirmos sozinhos porque o nosso salário aumentou, ou porque recebemos algum benefício. Mas qual foi a última vez que você sorriu sozinho, lembrando de que Deus em Cristo lhe salvou? A nossa maior satisfação, irmãos, não estão nas metas das minhas vendas que eu preciso fazer. Minha maior alegria não deve estar nisso. Minha maior alegria deve estar centrada e enraizada na salvação que eu tenho por meio de Cristo Jesus. Isso muda tudo. Isso nos faz viver diferente a nossa vida. Qual o quarto passo que Davi dá então em direção à sua confissão? Davi tem desejo de proclamação, ele quer proclamar as obras de Deus, e também Davi tem um desejo por restauração nacional. Veja comigo o verso 13 então. Depois de ele falar, de pedir misericórdia a Deus, de pedir que o Senhor devolva a alegria da salvação, de pedir que o Senhor o renove, então agora ele diz no verso 3: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Perceba comigo nesse verso 13, o advérbio que faz ligação com o que ele falou anteriormente. Então ensinarei os teus caminhos. É como se ele dissesse: depois de eu ter um coração puro, depois de eu ter um espírito estável e pronto para te obedecer, eu poderei ensinar a todos os transgressores a tua salvação. Esse é um aspecto interessante desse texto. De Acaso diz o seguinte: ensinar a respeito de Deus promove arrependimento. Mas quem ensina deve também levar a sério a necessidade de arrependimento. Davi só diz: então proclamarei aos transgressores, depois que ele pede que em primeiro lugar Deus o restaure, Deus o renove e que ele esteja pronto para proclamar arrependimento aos transgressores em seus pecados. Davi tem desejo de proclamar, mas Davi também tem a necessidade de resolver as suas pendências diante de Deus. É como se ele dissesse: não dá para fazer isso de qualquer forma. Por quê? Davi tramou a morte de Urias, de modo que as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas agora, purificado e liberto do seu pecado, ele quer destravar os seus lábios, silenciado pela culpa, para exaltar a justiça de Deus. Por isso ele ora isso a Deus, pedindo no verso 14, veja comigo: livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Livra-me da culpa de sangue, livra-me do meu pecado, então eu poderei proclamar a tua justiça. No próximo verso, no verso 15, Davi vai dar confissão ao louvor a Deus. Ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O pecado nos silencia para elogiar a Deus. O pecado distorce a nossa adoração a Deus. E o pecado faz com que quando chegamos no culto, ouçamos vozes dizendo: você não é digno de louvar, não é digno da adoração. Por isso o seu pedido ao Senhor é: ó Senhor, dá tu palavras aos meus lábios, e a minha boca então anunciará o teu louvor. Senhor, desata os nós que estão nos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor.
A expressão abre os meus lábios é o grito de alguém cuja consciência o levou a calar-se envergonhado. Mas ele anseia adorar com liberdade e gratidão como antes, e crê que pela graça de Deus assim será. Davi não ousa abrir os seus lábios, ele pede a Deus para abri-los. Então promete que a sua boca manifestará os seus louvores. Agora Davi expressará do verso 14 até o verso 17 que a adoração a Deus deve ser levada a sério. A ideia nesses versos é que Davi poderia muito bem, depois de ser pego em seu pecado, rapidamente juntar-se e fazer sacrifícios no templo para que o seu pecado fosse perdoado. Mas ele fala diferente, veja comigo o verso 16. Eles não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O que ele ressalta aqui é que o melhor dos sacrifícios é odioso a ele sem um coração contrito. Davi está dizendo que a melhor adoração a Deus, a melhor aparentemente adoração a Deus, é odiosa diante de Deus, sem que o elemento em que está adorando esteja com o coração quebrantado e contrito. Davi está ressaltando para a gente a intencionalidade do culto, a intencionalidade da adoração. Antes de Deus aceitar a oferta, Ele precisa aceitar o ofertante. E antes de Deus aceitar o culto, ou aceitar o adorador, Ele precisa que o seu coração esteja de maneira racional diante dEle. O pecado de Davi, irmãos, não atinge somente sua família, não atinge somente o seu coração, mas o pecado de Davi também atinge a toda a nação. Nas palavras de Alan Arman, estudo indica que Davi sentia que o seu pecado podia trazer sérias consequências a toda a nação que ele reinava. Por isso, Davi também ora por Sião e por Jerusalém. Davi pede que o Senhor crie nele um coração puro, espírito pronto para obedecê-lo, que o Senhor renove-lhe de alegria da salvação, para que ele possa proclamar a justiça de Deus aos transgressores. Mas por outro lado, ele também está dizendo a Deus: olha Deus, o Senhor não aceita sacrifícios impuros, externos. O Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. É isso que o Senhor se agrada. Mas Davi também está pedindo ao Senhor que o Senhor faça a sua vontade de maneira bondosa quanto à nação que ele é rei. Ele ora por si e agora está orando por toda a nação da qual ele governa. Veja comigo o verso 18 e 19. Ele diz: por tua vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Como se ele dissesse: Senhor, não atinge a nação por causa do meu pecado, mas faz com que Sião prospere e ergue os muros de Jerusalém. É preciso, irmãos, termos uma nova atitude para com Deus, porque a pessoa contra quem Davi pecou foi Deus, mas a pessoa que ele deseja, que ele deseja acima de tudo, acima da sua restauração, acima de qualquer outra coisa, é o próprio Deus. E é isso que faz a diferença entre arrependimento e remorso. Nós não pedimos para que Deus extirpe o pensamento da culpa. Pedimos para que Deus restaure o nosso coração. Isso mostra que nós estamos arrependidos dos nossos pecados.
Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Quando Judas pecou, ele abandonou a Cristo. E muitos, ao pecarem, também deixam a Deus, se afastam de Deus e se escondem. Deixam a igreja, deixam a Bíblia, a oração, todos fogem de Deus. Estes caminhos de fugir de Deus quando peca é oposto ao arrependimento. O que nós deveríamos fazer sempre que pecássemos era nos aproximar de Deus em arrependimento. Porque, irmãos, não há avivamento em uma espiritualidade com manchas. Não há avivamento em espiritualidade rachada. Nós precisamos antes ser consertados. Sua fé, seus ideais, suas motivações estão turvas por causa do pecado. Não há santidade quando o interlocutor tem falhas na sua comunicação. Eu não estou falando de falhas técnicas, mas das falhas do coração que precisam ser consertadas. Nesse caso, nós devemos levar o nosso pecado a sério, porque Deus leva o pecado a sério. Davi, todos nós, irmãos, devemos estar cientes de que nenhum pecado ficará impune diante de Deus. O personagem principal dessa narrativa é Davi. E onde é então que Deus aparece? Deus aparece na voz do narrador, no último verso do capítulo 2, do capítulo 12 de 2 Samuel, dizendo que Deus não gostou do que Davi fez. Eis o motivo, irmãos, de não amarmos a Deus como gostaríamos. Avivamento nos impulsiona a ter sede e fome de Deus, mas espiritualidade rachada nos impede de ver Deus com a clareza necessária. Não enxergamos seus atributos, o seu amor leal e o seu pacto feito a todos nós. Será que você está como Davi quando pecou? Escondendo-se, escondendo o seu pecado e achando que ninguém irá saber? O pecado, irmãos, tem o costume de nos arrastar lentamente para a lama, de nos levar ao pouco para ficarmos cada vez mais enlamados. Só perceberemos que estamos tão sujos quando não tivermos forças para mover um passo em direção a Deus. E quando nós nos damos conta, nós estamos no chiqueiro de Satanás. Mas aí vem o auto-engano. Achamos que nós cumprimos tabela ao vir ao culto, em orar com a família, fazer culto doméstico, ler a Bíblia todos os dias, e achamos que todos esses aparentes sacrifícios para a santidade estão dando certo. Tudo que fazemos está dando certo. Paul Tripp, falando no seu livro Vocação Perigosa, ele diz: não é porque tudo está indo bem que Deus está se agradando do seu modo de ser, ou do seu modo de viver. Não é porque a empresa está prosperando que Deus está se agradando do seu coração impuro. Não é porque ninguém está doente em casa que Deus está se agradando do seu coração e das suas atitudes. Vejam, os ímpios também prosperam. E a graça comum é derramada sobre todos eles. Mas nós temos algo diferente e precisamos lembrar disso. Em nós habita o Espírito Santo de Deus, que nos convence do nosso pecado. Então, por mais que você ache que está tudo muito bem externamente, internamente, Deus não está se agradando do seu pecado. Por isso, irmãos, eu e vocês devemos parar de pecar deliberadamente e correr para o arrependimento em Cristo Jesus. Eu e você precisamos desfrutar novamente da alegria da salvação e encher novamente a nossa boca de cânticos e de júbilos pelo que Ele fez por todos nós. Todos nós podemos dizer: Senhor, sabemos que o Senhor não quer sacrifícios externos e que o Senhor se agrada de um coração quebrantado e contrito. É a sensibilidade do Espírito Santo que nos faz ter um coração quebrantado e contrito. É quando estamos sensíveis ao Espírito Santo que temos o coração quebrantado e contrito.
Uma canção nos toca acerca de Deus. Um versículo nos toca acerca de Deus. Olhar para a criação nos lembra acerca de Deus. É dessa sensibilidade que todos nós precisamos. É desse tato que todos nós precisamos. E enquanto estivermos apáticos ou distantes de Deus e do seu Espírito, continuaremos com adoração e sacrifícios falsos diante de Deus no culto público e em nossas vidas diárias. Uma vida piedosa impacta, como falei, não somente de maneira direta a nós, mas deságua em todos aqueles que nos cercam. Davi tem um desejo para proclamar, mas precisa resolver suas pendências diante de Deus. Portanto, diz Cristo no texto de Mateus: se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Ou seja, o que é que Cristo está dizendo com isso? Resolva suas pendências antes de apresentar a sua oferta diante de Deus. O culto que agrada a Deus, irmãos, é o de uma vida cujo coração é quebrantado e contrito. Ele não rejeitará. Todos nós, como igreja de Cristo, precisamos caminhar nesse caminho. Reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, se arrepender do nosso pecado e abandonar o nosso pecado, para que agrademos a Deus e amemos Ele de fato como Ele quer. Para concluir, talvez você esteja tão atolado no seu pecado que não consiga mover um pé em direção às águas para se lavar. Talvez o seu pecado nessa noite, ou você chegou aqui, tenha dominado tanto você, que parece não ter saída do lugar em que você se colocou. Perceberam que todas as promessas do pecado são falsas? Olhem para Davi. Ele olhou para Batseba, achou Batseba atraente, a possuiu e achou que nada aconteceria com ele. Mas lá estava Deus, vendo todas as coisas. O pecado prometeu muito a Davi, mas não lhe entregou nada. A mulher ficou grávida, o marido morto e a espiritualidade de Davi rachada. O homem segundo o coração de Deus, com a espiritualidade rachada. A que ponto então você pretende chegar para poder abandonar o seu pecado? Que mais você precisa sacrificar por não querer abandonar o seu pecado de uma vez por todas? Até quando nós testaremos a paciência de Deus? Todos nós, irmãos, precisamos de restauração, porque em alguma medida estamos também com a espiritualidade rachada. Você não sairá daqui com um peso no coração, que foi um sermão mais difícil, eu sei, mas você sairá daqui com um alívio, porque Deus nos amou tanto, mas tanto, que enviou para a gente um rei melhor que Davi, Cristo, o descendente de Davi. Este Cristo está sentado no trono, reinando sobre todas as coisas, e hoje Ele pode estender para mim e para você o seu cetro de misericórdia, para nos aproximarmos dEle sem medo algum de sermos consumidos. Não seremos mais condenados, porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Pelo contrário, todos nós receberemos graça da parte do Senhor. Todos nós receberemos favor imerecido da parte de Cristo Jesus. O que Ele fez na cruz serviu para que hoje nós não ficássemos acuados ou ficássemos amedrontados no chão do banheiro chorando pelo que fizemos, mas serviu para nos livrar das nossas culpas e perdoar todos. Eu falei todos os nossos pecados. Afinal, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Feche seus olhos e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês ouviram.